Lima Barreto foi um dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro. Além de escritor, foi jornalista e suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 no Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde, seus pais descendentes de escravos. Ele ficou órfão da mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro e, portanto, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Cursou seus estudos secundários no Colégio Dom Pedro II e mais tarde foi cursar engenharia na Escola Politécnica. No entanto, foi obrigado a abandonar o curso para ajudar sua família com as despesas. Foi funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra. Além disso, trabalhou como escritor nos jornais e revistas do Rio de Janeiro. Diante de uma vida complicada, Barreto teve problemas de alcoolismo e chegou a ser internado algumas vezes. Além disso, como seu pai, ele sofreu de uma depressão aguda, sendo internado pela primeira vez em 1914. Em 1918, foi aposentado por invalidez do cargo que exercia na Secretaria de Guerra e faleceu no dia 1º de novembro de 1922, com 41 anos de idade. O triste fim de Policarpo Quaresma relata a história de Policarpo Quaresma, um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país. A história tem início em fins do século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro. Ali, Quaresma é o subsecretário do Ministério da Guerra. Policarpo não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misântropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala, de sua livraria, da rua podiam-se ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos, porém mudaram um pouco e isso provocava comentários no bairro. 3 vezes por semana, em dias certos, o senhor baixo, magro e pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça, ia visitá-lo. Olha, Major, é assim. Ré, aprendeu? Um violão em casa tão respeitável, o que seria? Um homem tão sério metido nessas malandragens? Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã que lhe abriu a porta, perguntando: Vai jantar? Não, vou esperar o Ricardo vir jantar com a gente. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem como você, de idade tão respeitável, não deve andar com essa gente, não é bonito. Você está enganado, irmão. É preconceito achar que todo homem que toca violão é desclassificado. Ricardo Coração dos Outros era um artista a frequentar e honrar as melhores famílias. A sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Uma moça entrou procurando Dona Adelaide. Senta-se, Ismênia. A demora é pouca. Então, quando te casas? Cavalcante forma-se no final do ano para ser dentista e é então marcada. Ismênia era filha do general Albernaz, vizinho de Quaresma. Aquele seu noivado durava anos. O noivo tal Cavalcante estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele estava há 4. Intimamente ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante: casar-se, mas pressa não tinha. Após responder a Dona Adelaide, explicou o motivo da visita. Viera em nome do pai, convidar Ricardo Coração dos Outros a cantar em casa dela. Policarpo lia vários livros e jornais, porque sempre esperava encontrar num ou no outro uma notícia curiosa, sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Policarpo possuía um nacionalismo exacerbado, considerando o Brasil como o melhor país do mundo. Também estudava os índios, no tocante à sua cultura, à sua língua e entre outros. Uma de suas ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. Isso porque, para ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Depois desse evento, foi tido como louco, sendo anunciada sua loucura durante o casamento de Ismênia por Genelício, namorado de Dona Quinota. Olha quem está aí, é o Genelício. Onde estiveste, rapaz? Estava tratando dos meus negócios. Vão bem? Sim. Que bom. Sabe de uma coisa, general? O quê? O Quaresma está doido. Mas como assim? Quem te disse isso?
Aquele homem do violão está na casa de saúde. Ele fez um ofício em tupi e mandou ao ministro. Quaresma então fica um tempo internado. Durante esse tempo recebe visitas de Olga, seu padrinho, e de Ricardo, coração dos outros. Olá, compadre, como o senhor está? Olá, padrinho. Estou sentindo uma melhora. Eu também percebi, realmente o senhor melhorou. Olga vai se casar. E ela gosta mesmo dele? Sim. Ela não sabia responder aquela pergunta. Queria sentir que gostava, mas estava que não. E por que casava? Não sabia. O impulso do seu meio, uma coisa que não vinha dela. Não sabia. Atendendo à sugestão de Olga, após sair do hospital psiquiátrico, ele resolve se afastar da sociedade e passa a viver num sítio, que ficou conhecido como Sítio do Sossego. Estava localizado na cidade de Curuzu. Ainda que sua proposta inicial tivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo ele começa a se aproximar de algumas pessoas. Foi desenvolvendo assim a agricultura do seu sítio com a ajuda de seu empregado, Anastácio. E para Policarpo, as terras nacionais eram as mais férteis do mundo. A partir daí, Quaresma se envolve com diversos políticos locais. Durante a revolta da Armada, ele vai ao Rio de Janeiro, com o intuito de apoiar o governo do Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela marinha do país. No entanto, ele acaba sendo preso. Desiludido com a falta do patriotismo do povo, Quaresma encontra na figura do presidente um totalitário e cruel ditador. Acusado de traição pelo Marechal Floriano, Quaresma é preso e condenado ao fuzilamento. Em casa confortável? O que seria? Acho que esse barulho atrapalhou. Você acha? Sabe de uma coisa, general? O quê? O Quaresma está doido. Mas como assim? Quem te disse isso? Ele mandou um ofício para o ministro em tupi, dizendo que é a língua nacional do Brasil. De onde eu tirei essa foto? Ai, gente, a minha perna é curta por isso. Mas você não dá conta desse... Não, você entra perto do lixo?